O governo do Paraná assina convênio para produzir a vacina russa. A Sputnik V será aplicada em médicos e profissionais de saúde russos em 2 semanas. O governador de São Paulo, João Dória, anuncia que contraiu o novo coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem. Maria Aparecida Ferreira, avó da primeira-dama Michele Bolsonaro, morre aos 80 anos de Covid-19. Ao dar sentença de condenação, juíza do Paraná associa homem à quadrilha por ele ser negro. Bolsonaro disse que é normal saída dos secretários que o ministro da Economia chamou de debandada. Vendas do comércio varejista sobem pelo 2º mês consecutivo. O Banco Central lança a ferramenta de pagamento que permite a transferência de recursos em tempo real durante 24 horas, todos os dias. A economia do Reino Unido entra em recessão e tem o pior resultado em 65 anos. Os britânicos têm agora a pior retração da economia entre os países desenvolvidos. Sindicato dos Jogadores Profissionais de São Paulo pede à CBF mudanças urgentes no protocolo médico do Campeonato Brasileiro. 4 atletas com testes positivos são autorizados pela CBF a entrar em campo hoje. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Dados obtidos com exclusividade pelo SBT Brasil mostram que disparou o número de apreensões de drogas nos primeiros meses do ano nas rodovias do país. Isso, Marcelo, só nas estradas federais do estado de São Paulo, a quantidade de maconha encontrada com traficantes aumentou quase 4 vezes no período da quarentena. Drogas escondidas em carros e no assoalho da carroceria de um para caminhão. Que possa ser interceptado antes de ser escoado pelos outros modais. Com o apoio da Interpol, a Polícia Federal desarticulou um esquema internacional de tráfico de drogas e prendeu 8 integrantes de uma quadrilha espalhada por 6 estados brasileiros. A carga de entorpecentes era enviada para países da Europa e também da Ásia, com a ajuda de pessoas que eram recrutadas para fazer o transporte. A ação da polícia. Veja daqui a pouco. O Rio de Janeiro se prepara para a reabertura dos pontos turísticos. Naja, que quase matou a estudante no Distrito Federal, e outras 6 serpentes chegam ao Instituto Butantan, em São Paulo. O SBT Brasil volta já já. – 104.201 brasileiros já morreram de Covid-19 desde o começo da pandemia. O número de casos confirmados já passa dos 3.164.000. Mais de 2.300.000 pessoas foram curadas. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que está contaminado pelo novo coronavírus. Aumentando as restrições quando necessário, conforme é o caso da região oeste. A primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Dória, também está contaminada pelo novo coronavírus. Bia está assintomática e isolada em sua casa, seguindo os protocolos médicos. O governo do Paraná firmou hoje um acordo de intenções com a Rússia para desenvolver a vacina Sputnik V, a primeira contra o novo coronavírus a ser registrada no mundo. O acordo foi assinado em uma reunião feita através de videoconferência para negociar uma possível parceria no desenvolvimento do imunizante. A Rússia anunciou que pretende começar a vacinação com a Sputnik V daqui a 2 semanas. Médicos e enfermeiros do país serão os primeiros a receber a vacina. As vendas no comércio brasileiro aumentaram 8% no mês de junho com relação ao mês de maio, de acordo com o IBGE. Parte da recuperação pode ser explicada pela flexibilização das medidas de isolamento social que permitiram a reabertura das lojas em todo o país. Fotos para divulgar expectativas do consumidor como na parte de expectativa do empresário. Morreu hoje no Distrito Federal a avó da primeira-dama Michele Bolsonaro por complicações da Covid-19. Maria Aparecida levada para a unidade de terapia intensiva. Maria Aparecida teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. 2 aviões com alimentos, remédios e equipamentos de saúde partiram hoje de São Paulo para o Líbano. Parte dessa ajuda foi arrecadada pela comunidade libanesa no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a partida da missão humanitária.
Antes de voltar a Brasília, Bolsonaro foi ao Hospital Cruz Azul visitar a esposa de um dos PMs mortos durante uma abordagem a um falso policial no último sábado. O filho do policial nasceu ontem. O presidente Jair Bolsonaro vai trocar o líder do governo na Câmara. Pelo Twitter, o deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista, anunciou que foi convidado por Bolsonaro para assumir a função. Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer, é um dos principais nomes do Centrão e assume o lugar do deputado Major Vitor Hugo, do PSL. Vitor Hugo informou que foi comunicado da troca pelo presidente na semana passada e que continua na base de apoio do governo. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje nas redes sociais sobre as baixas de 2 secretários do Ministério da Economia. Para Jair Bolsonaro, a saída dos auxiliares é normal. No texto, Jair Bolsonaro diz que em todo o governo... Vamos agora ao vivo até o Palácio da Alvorada, em Brasília, onde o presidente reuniu-se há pouco com parlamentares. Quem tem as informações é a repórter Suane Guerreiro. Boa noite, Suane. O que é que você conta pra gente? Oi, Marcelo, boa noite a você, a todos que nos assistem. A Presidência da República convocou esse pronunciamento de última hora, pegou todos de surpresa. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros, com o presidente da Câmara e do Senado, além de parlamentares, como uma resposta a esses pedidos de demissão. Bolsonaro falou que a economia brasileira está se recuperando aí diante da Covid-19 e que o Brasil respeita o teto de gastos. Além disso, ele falou que mesmo em ano de eleições, haverá um esforço para que pautas como privatizações e reformas avancem, inclusive a reforma administrativa. Em seguida, falaram os presidentes da Câmara e do Senado e reforçaram esse discurso, essa fala do presidente, e disseram que o Congresso está pronto para discutir as reformas. Foi mais uma demonstração de unidade entre executivo e legislativo. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Suane. Raquel, você já ouviu falar de Pix? Não. Esse nome vai ficar muito no noticiário ainda, porque o Banco Central aprovou o regulamento do Pix, que é um novo programa de pagamentos instantâneos. Pois é, novidade, né? A ferramenta vai estar disponível a partir de novembro e deve tornar as transferências de dinheiro mais baratas e também mais rápidas. Muita gente já faz transferência de dinheiro pelo celular. Para a sociedade. O Reino Unido entrou oficialmente em recessão hoje. A economia do país, que é a terceira maior da Europa, encolheu mais de 20% no segundo trimestre, que é o pior resultado desde o início das medições há 65 anos. É mais uma consequência da doença que já matou quase 750 mil pessoas no mundo. O aumento do número de casos de Covid-19 tem deixado vários países europeus em alerta. No Brasil, 6 estados foram reconhecidos pelo Ministério da Agricultura como livres da febre aftosa. No Rio Grande do Sul, a previsão é de um aumento de 70% nas exportações com a certificação. Proteína gaúcha produzida no nosso estado. E veja só essa novidade. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a realização de entregas por meio de drones. Será que vai dar certo, Marcelo? Vamos ver. O serviço é inédito no Brasil e vai entrar em fase de testes em Campinas, que fica no interior de São Paulo. Comprar um produto por aplicativo e receber... Que não seja ainda de grande peso. O Rio de Janeiro vai reabrir pontos turísticos a partir do próximo sábado, mas o público vai encontrar uma série de restrições e exigências para visitar algumas das paisagens mais famosas do mundo. Rio, o casal ainda podem ser contemplados assim, de longe. A Corregedoria Geral da Justiça do Paraná abriu uma investigação para apurar a conduta de uma juíza que citou a raça do réu, que é negro, para condená-lo por organização criminosa. Na sentença, a juíza... A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um miliciano de 33 anos, assassinado a tiros de fuzil hoje à tarde em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Tiago Souza Aguiar guardava varas de pescar na mala do carro, de chefiar a mesma organização criminosa. Veja no próximo bloco. Descarrilamento de trem na Escócia mata 3 pessoas e deixa 6 feridos. Sindicato dos Atletas de Futebol de São Paulo ameaça parar o Campeonato Brasileiro se a CBF não mudar o protocolo de saúde. O SBT Brasil volta já já. Nos
Nos Estados Unidos, o candidato democrata Joe Biden e a vice Kamala Harris participaram hoje do primeiro compromisso de campanha juntos. Embora a chapa que vai concorrer contra Donald Trump já esteja definida, o lançamento oficial da candidatura só deverá acontecer na semana que vem. Harris como vice. 3 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que um trem com passageiros descarrilou no norte da Escócia. O menino, que tem transtornos mentais, agrediu uma professora. O Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado de São Paulo ameaça parar o Campeonato Brasileiro se a CBF não mudar o protocolo de saúde. A segunda rodada da Série A começa hoje e pelo menos 151 jogadores testaram positivo para a Covid-19. Esse é o zagueiro Gil terminando dentro dessa gestão, a parte emocional é a principal e a gente está muito atento a isso aí. O Paris Saint-Germain de Neymar é o primeiro semifinalista da Liga dos Campeões da Europa. O time francês se classificou em uma virada espetacular diante da zebra do torneio. A Atalanta, time italiano da cidade de Bérgamo, faz a melhor temporada da história. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Comprar produtos Jequiti está cada vez mais fácil. A Jequiti acaba de lançar um novo